Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre treinamento, né? O porquê nós precisamos treinar, para que serve um treinamento, por que que a empresa ela precisa investir tanto, né, na questão do treinamento. Será que traz resultado? Será que é uma boa ideia? Será que não é uma boa ideia? Custa muito, não custa? Como é que é ou como acontece o treinamento na organização, ok? Então essa é a nossa agenda desse vídeo, tudo bem? Veja que um desses itens que nós estamos aqui apresentando, mapeamento das competências. Quem tem assistido os meus vídeos, né, dessa disciplina, tem percebido que eu falo, guardem essa palavrinha, competência, né? E tem outra também que eu gosto muito de falar, é habilidade. Então guardem essas duas palavrinhas, habilidades e competências, habilidades e competências. Por quê? Basicamente, gente, nós, né, eu me incluo nisso, profissionais, enquanto, né, estamos prestando serviço para a organização, nós estamos em constante desenvolvimento, né? Nós precisamos das habilidades, nós precisamos das competências. Muita coisa nós não temos de origem, né? Ou seja, não nascemos sabendo. Então é preciso ser treinado, é preciso ser desenvolvido. Quem é que faz isso? Bom, tem o treinamento básico que todo mundo já sabe, que é o treinamento escola, ok? Então esse é o primeiro treinamento que você passa formal, né? É o primeiro treinamento formal que você passa. Então você faz a pré-escola, alguns fazem até o jardim, né? O jardim de infância, mas você faz a pré-escola. Aí depois você entra no ensino fundamental 1, depois no ensino fundamental 2, depois vai para o ensino médio. Alguns optam pelo curso técnico, outros já vão direto para a faculdade, ok? Esse é um modelo de treinamento formal, ou seja, você está desenvolvendo habilidades e competências a todo instante. Para quê? Para o exercício da sua função, para aquilo que você determinou como função, como cargo, como carreira profissional, ok? Agora, além disso, tem os treinamentos, né? Aquilo que a empresa precisa que você desenvolva. Então, isso é desenvolvido no ambiente organizacional, ok? E tem pessoa específica para isso, tá? Mas primeiramente, vamos entender o conceito, né? Eu trouxe aqui 3 conceitos de treinamento para vocês e quase todos os conceitos convergem mais ou menos para a mesma coisa, tá certo? Que é a ideia de desenvolver habilidade no ser humano, né? Desenvolver condições suficientes para que ele possa ter capacidade de exercer determinadas funções, ok? Mas vamos aqui iniciar, né? Olha lá, ó. Treinamento é o processo de desenvolver qualidade nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais produtivos e contribuir melhor para o alcance dos objetivos organizacionais. O propósito do treinamento é aumentar a produtividade dos indivíduos em seus cargos, influenciando seus comportamentos. Outro conceito: treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades básicas de que necessitam para desempenhar seus cargos, ok? E o terceiro conceito: treinamento é o processo sistemático de alterar o comportamento dos empregados na direção do alcance dos objetivos organizacionais. Está relacionado com as atuais habilidades e capacidades exigidas pelo cargo. Sua orientação é ajudar os empregados a utilizar com sucesso suas principais habilidades e capacidades. Ok? Observe que eu trouxe 3 conceitos e, de um modo geral, eles convergem para a ideia de desenvolvimento profissional e desenvolvimento humano. Aqui nós temos um gráfico, né? um diagrama, na realidade. E aí o que ele traz para nós, né? A ideia do treinamento e algumas características, né, que precisamos observar. Então, por exemplo, treinamento ele pode incorrer na transmissão de informações, no desenvolvimento da habilidade, no desenvolvimento de atitudes, desenvolvimento de conceitos e na construção de competências. Então, observe
que dos dois jeitos, né, que eu sempre falo, aquelas duas palavrinhas bacaninhas que eu sempre gosto, habilidade e competência. Então tá aqui, ó, desenvolvimento da habilidade e construção da competência, né? Mas o que diz cada coisa? O que quer dizer cada coisa, né? Então, por exemplo, transmissão de informações, aumentar o conhecimento das pessoas. Então, aqui o que a empresa faz? Ela passa informação sobre a própria empresa, sobre a organização como um todo, seus produtos ou serviços, suas políticas, suas diretrizes, regra, regulamento, ok? Ou a política de relacionamento com o cliente, tudo bem? Em relação à habilidade, olha lá, habilitar para execução e a operação de tarefas, manejar equipamentos, máquinas e ferramentas. Como atitudes, mudança de atitude negativa para atitudes favoráveis, conscientização e sensibilidade com as pessoas, com os clientes internos e externos. Vocês sabem que nós temos, né, tanto o cliente interno quanto o cliente externo. Quem é o cliente interno? É aquele colega de trabalho, né? Aquele companheiro, muitas vezes do mesmo setor ou de outros departamentos, pelo qual você também tem que atender a uma demanda. Então ele te solicita um relatório, você tem que entregar o relatório. Você solicita o relatório para alguém, esse alguém vai te entregar alguma coisa. Você solicita uma ação num sistema operacional da empresa, num sistema gestor, num CRM, num sistema de nota, a pessoa vai te atender. Ok? Porque à medida que você atende os clientes internos, você também é cliente interno. Ok? E o cliente externo você já sabe, né? É o cliente que é aquele que adquire o produto ou o serviço da organização. Tudo bem? Em desenvolvimento de conceitos, você tem aqui, ó, elevar o nível de abstração, ou seja, desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensar em termos globais e amplos. E a construção de competências, né? Ó, criar e desenvolver competências individuais alinhadas com os objetivos da organização. Fantástico isso, né? Então, qual é o foco, né, do treinamento? Bom, a empresa ela tem um programa de treinamento, o departamento tem um programa de treinamento, tem uma necessidade. E muitas vezes a gente treina até mesmo porque ele identificou ali um problema, tá certo? Que precisa ser corrigido. Então, uma falha no atendimento, uma falha na produção, uma maneira equivocada de conduzir um determinado processo da empresa, ok? O que mais? Você precisa aprender um software novo, ou precisa aprender a manusear uma máquina nova. Então, sempre precisamos estar em treinamento, ou seja, para adquirir novos conhecimentos, ou apenas para fortalecer aquele conhecimento que nós já temos e que é de extrema importância, ok? Isso é necessário. Então, tem empresa, por exemplo, escola de informática, por exemplo, aquelas escolas antigas que tinham, né? Tem grupo daquele, né? Um grupo de escolas que são franquias, eles treinam o ano inteiro. É treinamento de venda, é treinamento de comportamento, é treinamento de relacionamento, é treinamento de postura, é treinamento, é tudo. É treinamento de como atender o telefone, de como atender o cliente pessoalmente, é treinamento de como desenvolver uma tarefa. Treina-se o ano inteiro. Então, isso é o básico, né? Ah, mas a minha empresa não usa isso. Está perdendo a oportunidade de ter uma equipe muito bem direcionada e muito preparada para as diversidades de mercado, ok? Então é muito importante fazer o treinamento, ok? Então você tem uma diferença básica entre treinamento e desenvolvimento, né? O treinamento é desenhado para construir talentos com conhecimento e habilidade necessária aos seus cargos, tanto o atual, né, ou aquele que você está indo para, né? Como assim? Ué, quando você recebe a proposta, né? Recebe ali como é que eu posso dizer?
você foi indicado para assumir um cargo novo, você foi promovido, tá certo? Então, alguém tem que te dar esse treinamento, né? Então, você tem as habilidades necessárias para o seu cargo, ele pode ser o atual, aquele que você está, né, exercendo nesse momento, mas também pode ser aquele para o qual você vai, né? Então você vai ser um supervisor agora, supervisor de atendimento. O que vai acontecer? Toda equipe de atendimento ela vai ser subordinada a você. Você precisa treinar novas habilidades e competências, ok? Competência envolvendo aspectos de liderança, aspectos de gestão, aspectos, sei lá, que é necessário utilizar, por exemplo, matemática financeira, o que mais? O uso de software, de algum tipo de software mais específico, por exemplo, um CRM. Então você precisa ser treinado. Olha, você não era supervisor, ok? Então você fazia sua tarefinha ali. Então o treinamento, ele visava aperfeiçoar aquilo que você já fazia, né? Quando você foi promovido, o que acontece? Você precisa receber novos conhecimentos, né? Ter ali acesso a novos recursos. Por quê? Porque você vai precisar exercer no seu novo cargo, ok? Então a ideia do treinamento, ele sempre visa desenvolver, né, competências individuais, tá bom? Já o desenvolvimento envolve aprendizagem, que vai além do cargo atual e se estende à carreira da pessoa com foco no longo prazo. Então, por exemplo, né, eu posso querer crescer dentro da empresa, como eu posso falar assim, olha, eu hoje sou, deixa eu ver aqui, analista de marketing, tá? Então eu sou analista de marketing, mas eu quero em 5 anos ser gerente. Ah, mas a empresa aqui não dá liberdade para crescimento, ou então não tem um plano de carreira que seja muito transparente. Ué, não tem problema, você vai desenvolver as suas habilidades e competências para você ficar disponível no mercado. De repente você tem uma empresa da qual você recebe um convite, né? Então, mas eu vou mudar de empresa? Por que não? Se você tiver uma oportunidade de crescimento, né, tanto em termos de carreira quanto em termos de recompensa salarial, o que você está esperando? Perfeito? Então, esse é o grande olhar, né? Um dos pontos principais que envolve o grande olhar do treinamento. A pessoa ela está sempre em desenvolvimento profissional, ok? E ela precisa ter o seu plano de carreira. Em um vídeo anterior, né, eu não me lembro qual, mas um desses para trás eu falei de um aspecto bem interessante, de um conceito chamado empregabilidade. Quem me acompanha vai lembrar que em um dos vídeos eu comentei sobre isso, que é a ideia da pessoa ter diversas competências que contribuam para que ela possa atuar em diversas áreas. Eu dei inclusive o exemplo do Jô Soares, né? Então quem assistiu os outros vídeos vai lembrar que eu falava, o Jô Soares, se ele não quisesse ser ator, ele podia ser músico, se ele não quisesse ser músico, ele ia ser apresentador de televisão, se ele não quisesse ser apresentador, ele é escritor, se ele não é escritor, ele é diretor de teatro e de cinema, ele é roteirista, ele é tradutor. Olha quanta coisa Jô Soares podia fazer enquanto vivo, né? Isso envolve o quê? O índice de empregabilidade, o quanto essa pessoa está preparada para o mercado. Agora, ele adquiriu isso sozinho? Ou seja, isso nasceu com ele? Não, ele desenvolveu, né? Desenvolveu ao longo da sua vida, ok? Com muito estudo, muita dedicação, né? Porque isso não é tão simples, viu, gente? Você abrir um leque de empregabilidade importante e bem interessante para o mercado de trabalho envolve muito empenho e muita dedicação. Mas não é impossível a ninguém, tudo bem? Todos têm condição de desenvolver a sua empregabilidade dentro daquilo que ela acha que deve, né? Ok? Então, algumas competências, né, para a gente ter ideia, nós temos as competências gerenciais fundamentais e as competências de apoio, né? Então, ali nós temos
A interracionais, que é trabalho produtivo com outros, relacionamento interpessoal, né, melhor dizendo, liderança. As competências de solução de problema, ou seja, que você tem dedicação, definição e aplicação de soluções. Um vídeo ou dois para trás nós falamos de processo de tomada de decisão, ok? Então você tem as competências de solução de problema. Então você tem a ideia de perceber a coisa, né? O que está acontecendo, fazer o julgamento, tomar uma decisão, ok? As competências de capacitação, reconhecimento da necessidade de mudança e como empreendê-la, ok? E as competências de comunicação. Então tem aqui a habilidade de comunicação, habilidade de empatia, de motivação, de negociação e de gestão de conflito. Observe a quantidade de coisa que tem para que a gente possa desenvolver na empresa, né? Então aqui você já tem a competência como uma forma de alcançar um determinado objetivo da empresa. Então você tem lá objetivos do negócio, crescimento da empresa decorrente do aumento generalizado de venda. Qual a competência em evidência? Vontade de se tornar mais responsável, impulso para crescer, liderança de grandes equipes e motivação de outros. Então você tem o quê? Competência ali de liderança. Tá? Aumento substancial de um produto ou linha de produto após um longo período de estagnação, ou seja, aquele período de parada, né? Então, ó, criatividade, pensamento estratégico, conhecimento de mercado, comercialização. Melhorias substanciais na estrutura de custo ou na produtividade, tomada de decisão, alerta mental, atenção para detalhes e para controles, conhecimento de processos, habilidades. Execução eficaz de um projeto ou programa de desenvolvimento de novos produtos, habilidades de influenciação, liderança de pequenas equipes, planejamento operacional. Observe esse exemplo, é muito interessante, né? Então, de acordo com o objetivo do negócio, você sabe quais competências você precisa colocar em prática. Ah, mas eu não tenho uma habilidade de tomada de decisão, eu não sei fazer isso. Ué, vamos adquirir conhecimento. E ele pode começar pelo conhecimento formal. Vamos fazer um curso, né? Ah, mas eu não tenho indicação. Tem bastante coisa na internet aí. Eu não tenho dinheiro. Tem bastante coisa no YouTube, né? Começa por ali. Você precisa ter acesso a conhecimento. Depois você desenvolve, ok? Bom, aí eu preciso treinar, né? Eu preciso fazer um treinamento de alguma coisa. Sei lá, vou melhorar minha equipe comercial. O pessoal não está vendendo nada, as coisas estão meio difíceis e tal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um desenho bonitinho, né? Que é a ideia do diagnóstico, né? Que nós já vamos entender que é questão da análise de requisito do treinamento. Depois nós temos o desenho do treinamento, né? O que vamos fazer? Qual será o projeto disso, né? Qual será o programa? Nós vamos ter sala de aula, vai ser online, vai ser presencial, vamos fazer jogos de empresa, vamos fazer dinâmica de grupo, o que nós vamos fazer, ok? E a partir disso, sim, aí nós vamos, né, ver se está dando resultado. Pronto, desenhamos isso, vamos implementar. Então a implementação ela tem não somente a execução, mas a condução do programa, porque nós temos uma coisa no treinamento que chamamos feedback, né? O que é isso? A determinado tempo a gente começa a coletar informação se aquilo deu certo. E se não deu certo, a gente faz um recall, ou seja, chama o pessoal de novo para reforçar alguns pontos. E aí, tanto que se vê alguns pontos ali, tanto que se fala em determinados assuntos, o colaborador tem mais condição de absorver, ok? E aí depois a avaliação, você vai verificar os resultados, mas também você pode colocar ali um sistema de controle, tá certo? Aumentou venda, aumentou custo, reduziu custo, aumentou sei lá o que, receita, o que aconteceu? Então você começa a avaliar e a utilizar as condições para fazer uma análise, né? Compensou investir em treinamento? Quanto gastamos? Quanto realmente trouxe de resultado positivo para a empresa? E aí você começa a fazer os seus ajustes. Tudo bem? Bom, aí aqui, olha, levantamento de necessidade de treinamento, né? Então, nós temos
de alguma forma, que saber o que treinar. Desculpem, gente. E às vezes o RH ele já tem um plano, né? Ele já tem um programa de treinamento anual. Mas muitas vezes é o departamento X que solicita um treinamento. Ele fala, olha, mudou, vai mudar algumas máquinas e será necessário realizar um treinamento com o pessoal de produção. Como é que isso pode ser feito? Pronto, e aí starta o processo, né, no RH, para saber como é que será feito tudo isso. Então é feito uma análise organizacional, ou seja, a empresa é olhada como um todo, né? Como é que vamos resolver isso, tá certo? É só a produção que vai participar? Quem da produção? Como é que isso vai impactar? De que maneira pode ser colocado sem gerar muito confusão, né, para a empresa, muito problema, ok? Depois é feito uma análise das competências requeridas, né? Então o que nós vamos aqui observar? Ah, muito bem, percebemos que o colaborador nosso ele sabe mexer numa máquina numa versão 1.0. A máquina que está chegando é uma máquina versão 4.1, ou seja, teve uma mudança muito brusca. E aí essa máquina tem bastante recurso, bastante coisa que nós ainda não conhecemos, então é necessário fazer um treinamento. Então você está observando as competências que serão necessárias para que o colaborador necessita para executar sua função, ok? Depois observado gente, né? Então não só quem vai treinar, mas quem vai aplicar o treinamento. Quem vai aplicar isso? Ah, é o pessoal nosso. Nosso quem? É o gestor, é um líder, é um supervisor, é um gerente, é o pessoal de RH, é o pessoal do departamento de T&D, quando tem empresas que são grandes, né? Tem um departamento de T&D, treinamento e desenvolvimento. Mas tem empresa que não tem, então é um povo de RH mesmo. Então alguém que é chamado de fora, um consultor, um fornecedor, um parceiro, alguém, né? Até mesmo quem vende a máquina fala, olha, marca 2 treinamentos, 2 dias que nós vamos lá ensinar todo mundo a fazer, a operacionalizar isso aqui, ok? Análise de estrutura de cargo. Então o que acontece? Quais são as habilidades, competências que a pessoa deve desenvolver para desempenhar aquilo? Então a máquina é do operador X. Por que nós vamos usar o operador Y? Tem que observar isso. Ah, porque o Y de vez em quando substitui X. Ah, legal, entendi. Então, como é que isso vai impactar de novo? Ó, voltamos naquela primeira pergunta, né? Como é que isso vai impactar a organização, né? Vamos parar o departamento? Pode ser num sábado esse treinamento? Pode ser num domingo? Pode ser à noite? Que hora que pode ser isso, né? Ok? E por fim, a análise do treinamento, né? Então, o que vai ser feito? Quais são os objetivos e metas que devem ser definidos, né? O que o treinamento precisa alcançar? Qual o objetivo geral dele? E como é que nós vamos avaliar isso depois? Não pode esquecer os mecanismos de controle, tudo bem? Principalmente para algumas coisas que são muito complexas da gente controlar. Quer ver só? Você desenvolve um treinamento para a equipe de vendas. Ótimo. Quantas horas esse treinamento deve ter? 2 horas. Então, o que nós vamos abordar em apenas 2 horas? Vamos preparar um PowerPoint com alguns aspectos e vamos falar. Mas aí o pessoal vai ter tempo de fazer um exercício, de praticar aquilo que você está implementando? Você trouxe um exemplo prático daquilo que você gostaria que fosse abordado para que o pessoal realmente observasse como deveria ser? Vai fazer alguma técnica de dramatização, ou seja, traz alguém para simular um acontecimento? Será que 2 horas é muito, é pouco? Pronto, aí você está com aquela ideia de eu vou querer 3 horas. Faça a pergunta ao contrário. O meu colaborador aguenta 3 horas sentado ali, escutando eu falar, escutando eu dizer que nós precisamos vender mais? Então, todos esses pontos devem ser muito bem observados, ok? E aí aqui nós temos, né? Basicamente é isso aqui que nós estamos desenhando, né? O processo de levantamento de necessidade, tá certo?
Então, análise de RH, análise de estrutura de cargo, né? Análise de treinamento, ok? É só um diagramazinho, quase no modelo de fluxo, né? Mas apenas para vocês terem uma ideia daquilo que já falamos. Bom, e aí nós temos a questão dos indicadores, né? A priori e a posteriori. Né? Então, a priori, ou seja, antes que aconteça algo, e a posteriori já aconteceu. Tudo bem? Então, vamos dizer que você está ali gerenciando uma equipe no seu departamento. E aí você começa a observar que tem muito absenteísmo, tem problema de comportamento, tem problema de postura, o pessoal chega muito atrasado, tem problema com a questão hierárquica, né? Aceitar ordem de superior, problema de prazo. Então, tudo isso, o que você faz? Você precisa fazer um levantamento de coisas que, se acontecer na empresa, o que vai te impactar na entrega dos seus resultados, na entrega de valor. Ok? Então, mas eu tenho que prever tudo? Não sei se você conseguirá prever tudo, mas coisas que poderão impactar. Que, por exemplo, a empresa decidiu fazer uma expansão. Nós vamos abrir uma nova filial. Poxa, você vai abrir uma nova filial? Qual é a primeira coisa? Se você é gestor, qual é a primeira coisa que você fala? Precisamos de mais gente. Não é isso? Vamos ter que contratar. Agora, se a empresa fala, olha, vamos ter que fazer uma reestruturação de cargos, e nós acreditamos que vai ter que ser reduzido o número de funcionários. Então, olha, é outra situação. Ok? Aqui, substituição de gente ou movimentação de gente. Nós vamos transferir determinadas pessoas para filial tal, ou então o departamento X não vai existir mais. Tudo isso são indicadores de coisas que podem acontecer. Ok? E aí, com uma situação dessa, você tem que treinar. Principalmente quem fica, né? Quem é impactado por essa ação da empresa. Tudo bem? E aí, esses são indicadores a priori, ou seja, antes que aconteça. Mas nós temos aqueles, né, a posteriores. Ou seja, já aconteceu. Então você já tem um problema. E como é que você vai resolver? Você tem que treinar o pessoal, você tem que chamar para a salinha de reunião e conversar com todo mundo no modelo de treinamento, tá? Não é chamar para dar bronca. É no modelo de treinamento. Então vamos lá, gente, olha, vamos precisar fazer um treinamento aqui. Por quê? Baixa produtividade, qualidade de produção, que mais? Comunicação deficiente, falta de cooperação da equipe, mau aproveitamento de espaço disponível. Tudo isso são coisas que já foram detectadas. Então por isso que está lá a posteriori, ou seja, os problemas provocados por necessidades de treinamento. Então, problema de produção. Nós estamos com problema de produção por quê? Porque não treinamos o pessoal adequadamente. E o pessoal está produzindo errado. Tá certo? Então, é fácil? Não, não é. Gente, não é fácil. É um trabalho rotineiro, é um trabalho do cotidiano, é um trabalho de todo dia, assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, os 400 dias do ano, como eu gosto de brincar. Mas é o ano todo. Mas eu tenho problema de produção o ano todo? Talvez não tenha problema de produção o ano todo, mas você precisa estar sempre reforçando alguns aspectos do departamento ali, para que não haja desvios, né, assim, de execução, né, problemas de negligência, essas coisinhas, né, que sempre pode acontecer aí por falta de atenção, ok? Aí aqui, né, o desenho do programa. Esse item aqui era o segundo da nossa agenda que eu falava para você, que eu falei para você na realidade, né? Como é que a gente vai pensar treinamento? Então, quando nós pensamos treinamento, é o desenho que nós fazemos, ok? Então, as perguntas, por exemplo, quem deve ser treinado? Né? Vamos treinar quem? Produção. Como treinar? Nós vamos treinar por modelo
Modelo prático, vamos levar o pessoal para a área lá e vamos pedir para que eles já façam os treinamentos. Em que treinar? Então, o assunto, conteúdo, até mesmo já em execução. Por quem? Quem vai ser o treinador? Onde treinar? Vai ser o local de treinamento? Vai ser já no ambiente de fábrica, ou seja, lá no chão de fábrica, lá na máquina, onde a pessoa realmente já vai executar o dia a dia do trabalho dela? Quando? Quando, assim, em termos de época, horário, se é de manhã, se é de noite. E aí, o objetivo de treinamento, né? Que responde a pergunta: para que treinar? Porque muita gente fala assim: ah, pô, mas eu vou treinar para quê? Ué, porque você precisa melhorar habilidade e competência, né? Não dá para simplesmente você achar que as coisas acontecem do nada. Tudo bem? E aqui só um modelinho, né, de entrada e saída de um programa de treinamento. Então você tem o plano de aprendizagem, né? Então perfil de talento, competência, planejamento de sucessão. Então você tem avaliação de talento, planejamento de carreira, busca de talento e tal. E aí os relatórios analíticos, ok? Então, aqui é um exemplo, né, para um planejamento de sucessão. Então tudo isso aqui você pode observar, né? Principalmente busca de talento, nós já falamos em termos de recrutamento e seleção, ok? Ó, avaliação de desempenho aqui, que também nós já trabalhamos isso, perfeito? E aí nós temos a ideia das tecnologias de treinamento, e aí eu gosto muito desse cara aqui, ó, o Bloom. Ele tem uma ideia de taxonomia, né? Uma taxonomia de Bloom, que fala a questão de como é que as pessoas aprendem. Vale a pena aí vocês procurar na internet esse estudo, é muito interessante. Como é que as pessoas desenvolvem aprendizagem, é muito legal, tá certo? E ele fala, olha, definiu uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais na década de 50. Então ele definiu as possibilidades de aprendizagem em 3 domínios, né? Então, cognitivo, afetivo e psicomotor. Quando está no cognitivo, é a aprendizagem intelectual. Afetivo, aspecto, sensibilização e gradação de valores. E o psicomotor, habilidade de execução de tarefa que envolvem, né, o aparato muscular, ou seja, envolve esforço físico, né? Se eu posso traduzir desta forma. Ok? E aí, olha só, você tem hoje, além do Bloom, né, que já te deu ali as classificações, ele não só, né, deu as classificações, as possibilidades de entendimento, mas também nós já mais na atualidade começamos a entender o seguinte, olha, a tecnologia, as TICs, como alguns gostam de falar, você tem muito recurso hoje, né? Você tem recurso audiovisual, você tem a ideia de data show, você tem a ideia de videoconferência, você tem a ideia de gravação de vídeo, você tem, olha, tem muita coisa. Aqui só tem 5 ou 6 itens aí de exemplo, né? Até mesmo a questão do EAD hoje, que é um treinamento à distância, se pode dizer isso, né? Você pode treinar uma pessoa em qualquer parte do mundo, né? A pessoa vai lá e assiste aquele treinamento, ok? Por meio da tecnologia de treinamento à distância. Perfeito? E aí nós temos aqui, ó, as técnicas de treinamento quanto ao uso, ao tempo e ao local. E aqui, ó, orientadas para conteúdo, você pode, como exemplo, utilizar de leitura, instrução programada, instrução assistida por computador, orientadas para o processo, a dramatização, treinamento da sensitividade, desenvolvimento de grupo. Elas podem ser mistas, né? Estudo de caso, jogos de simulação, conferência e várias técnicas on the job. Quanto ao tempo, antes do ingresso na empresa, programa de integração. Após o ingresso na empresa, treinamento no local ou fora do local. E quanto ao local, no local de trabalho, treinamento em tarefa, rodízio de cargo, enriquecimento de cargo, e fora do local, aulas, filme, painel, caso, dramatização, debate, simulação, jogos. Tem a questão da dinâmica de grupo, que é muito utilizada, né? Tá certo? Que pode ser utilizado para alguns tipos de treinamento também.
As técnicas envolvem aqui a leitura, instrução programada, treinamento em classe, o Computer Based Training, que é o CBT, e o e-learning, né, que é a questão do EAD. Perfeito? Como é que se avalia o treinamento, né? Lembra que agora há pouco eu disse, olha, precisamos ter na avaliação a ideia do controle, ok? Então, vamos entender assim, por que eu vou fazer um programa de treinamento? Para que eu preciso disso? Ótimo, decidi então que nós, depois de alguns debates com superiores e membros da área, que vamos ter um treinamento. Ótimo, qual é o custo? A qualidade desse treinamento, eu não gosto muito da palavra qualidade, mas eu posso traduzir a qualidade no seguinte, o que foi realmente aprendido, né? Como é que o conteúdo que foi ministrado, ele atendeu às expectativas, ok? Outra, em termos de serviço, o programa atendeu às necessidades do participante? Então, teve questão de rapidez, por exemplo, ele foi ágil. E os resultados? Quais foram os resultados do programa? Nós conseguimos, nós temos condições de medir se realmente o quanto de positivo gerou para a empresa? Tá? Então, isso são pequenas perguntas aqui, coisas assim bem simples, tá? Perguntas muito iniciais que podem ser bem mais aprofundadas de acordo com o tipo de empresa e de acordo com aquilo que você quer colocar em evidência. Principalmente, gente, põe na ideia, custo, treinamento, ele tem um custo, ok? E esse custo, ele precisa ser traduzido para a sua empresa, para a organização, como um investimento, tá certo? E ele só vai ser um investimento na sua realidade se tiver resultado. Se treinou e aquilo não saiu dali, você só teve o custo, ele não trouxe resultado positivo. Então não dá para entender que esse custo ele se transformou no investimento, ok? E aí, você pode utilizar os níveis de avaliação sugeridos aqui pelo Kirkpatrick, né? Que ele fala, olha, você tem a questão da reação, né? Então o teste do sorriso ou a reação do aprendiz. Você consegue reter a atenção do pessoal? Né? Eu não sei, eu olhei o pessoal não estava muito animado, né? Se o facilitador não conseguiu atrair a atenção do grupo, os exercícios não foram muito bem colocados, tal, né? E aí você tem outro item, o aprendizado, então você avalia o treinamento em relação à aprendizagem mesmo. Então vamos aqui, você participou de um treinamento, né, para mexer nesse software aqui, não é isso? Mostra para mim como é que você faria tal coisa. A pessoa começa a ter muita dificuldade, ela não absorveu o conhecimento, né? Ela esteve em contato com esse conhecimento, mas ele não conseguiu absorver, tá certo? Então isso também você pode medir, você pode avaliar. Teve impacto no desempenho? Né? Olha, a pessoa depois que treinou, ela conseguiu melhorar o desempenho dela na organização? Como é que foi? Como é que tá, né, a questão da presença dela na equipe? Como é que as coisas melhoraram? Mas eu não consegui ver que melhorou. Então, pera lá, então tem alguma coisa errada. Né? Precisa ter um impacto positivo, ok? Não só no desempenho do colaborador, mas aqui, ó, impacto nos resultados da empresa. Que eu acabei de falar para vocês, um treinamento que não traz algo de produtivo para a empresa, um resultado positivo, ele foi mal dimensionado, tá certo? Ou as pessoas que você trouxe para o treinamento não são pessoas comprometidas com os processos da empresa, né? Com os processos organizacionais. Perfeito? Então isso também tem que ser reavaliado. Por isso que o tópico diz, ó, avaliação do programa. Então você precisa fazer, despender um pouquinho do seu tempo, depois de fazer todo o processo de treinamento, para saber se realmente tudo isso que você determinou, que você imaginou, idealizou, aconteceu.
inclusive o retorno do investimento, que o pessoal do financeiro denomina de ROI, né? Return of Investment, ok? Então significa o quê? Olha, eu gastei tanto, tive tanto de retorno, tá certo? Gastei tanto, tive tanto de retorno, né? Então você precisa realmente observar se isso ele é positivo ou não, ok? E aí, continuando ainda dentro da avaliação, ele pode, tem um monte de dicas aqui, avaliação no nível organizacional, aumento da eficácia da empresa, melhoria da imagem, melhora do clima, melhora do relacionamento, aumento da eficiência, envolvimento de gerentes nas práticas de treinamento. Tudo isso você pode levar em consideração para avaliar o seu programa de treinamento. Tem mais itens, avaliação no nível de RH, redução de rotatividade, que é o turnover, absenteísmo, aumento da eficácia individual, que mais? Aumento das competências das pessoas, aumento da qualidade de vida no trabalho, ok? No outro nível, avaliação do nível dos cargos, então adequação das pessoas ao requisito exigido pelo cargo. Com isso, tem aumento de produtividade, melhora da qualidade, redução do índice de acidente no trabalho, tá certo? No outro nível, a avaliação do nível de treinamento, alcance dos objetivos do treinamento, retorno dos investimentos efetuados. Você tem um montão de coisa que você pode avaliar. Vou avaliar tudo isso. Não faça isso porque você vai perder um tempo enorme coletando informação que talvez não lhe traga um resultado muito melhor do que você pegar 3, 4 itens desse daí e fizer assim, um trabalho bacaninha, né? Bem avaliado, bem munido de informação, tá? Que aí quem for avaliar o teu relatório no futuro vai dizer, realmente quando começou estava assim, teve esse processo de treinamento, quando finalizou o processo ficou dessa forma. A empresa teve um ganho muito interessante em torno de X%. Então, deu resultado, ok? E aí, contribuindo, né, já fechando a ideia do treinamento, você tem as tendências. Como é que é a ideia, né, do treinamento para o futuro? Então, para aquelas empresas que têm o departamento de TI&D, tá aqui, treinamento e desenvolvimento. Lógico, quem é de treinamento e desenvolvimento sempre vai dizer que a aprendizagem é uma estratégia. Eu também colaboro com isso. Se você não entender que você precisa passar conhecimento, treinar, desenvolver, você pode estar colocando em risco a estratégia da sua organização. Principalmente dela ser melhor, dela ter um melhor posicionamento no mercado com profissionais altamente capacitados. Mas quem vai capacitar o profissional? A empresa. E aí você pode usar recursos, por exemplo, no modelo de e-learning, que é o tal do EAD, né? Ou então utilizando consultorias, a ideia do coaching, né? Tá certo? Então muita coisa está acontecendo. Futuramente você tem até a interação da inteligência artificial, ok? Para algumas coisas ela está muito ruim, deixou o povo muito preguiçoso. Tem gente inclusive que não quer escrever nem trabalho de escola mais, ele vai no chat GPT lá ou em algum outra ferramenta, né? Que tenha a mesma funcionalidade, ele coloca lá, olha, faça para mim tal coisa, o texto vem lá, uma sugestão muito interessante. Mas é muito arriscado, porque você não sabe de onde ele pegou aquilo, né? O treinamento dele foi por algoritmos baseados em coisas que puderam ser padronizadas, mas não quer dizer que tudo que está ali é verdade. Tudo bem? Então, muito cuidado com o uso de ferramenta de inteligência artificial. É uma tendência? É. Vai ser o futuro? Uma boa parte das tarefas e ações que nós vamos executar na empresa no futuro terão como origem algum aspecto da inteligência artificial, ou seja, uma ferramenta, ou seja, um modelo de aprendizagem, alguma coisa vai estar ali, ok? Até mesmo o pessoal com muito medo, né, da robotização. Tem lá robô que inclusive começa a conversar com você até um nível de sequência de informação
que aquilo fica espantoso, né? Você fala, pera lá, mas então tem alguém que está escutando o que eu estou falando e está colocando aqui. Não, é um treinamento. O chatbot que você utiliza em alguns sites também reforça essa ideia, né? Então você tem lá um símbolozinho de WhatsApp ou então um bonequinho, clica aqui para falar com, sei lá, o Hugo. Aí você clica lá, o Hugo fala: oi, tudo bom com você? Eu posso te ajudar no quê? Você acha que é uma pessoa que está te atendendo ali? Mas não, aquilo é uma realidade virtual baseada. Aliás, pode ser por realidade virtual, pode ser simplesmente por inteligência, né, artificial, ok? E a pessoa vem conversando ali, tal, conversando. E aí você acha que ele está acontecendo, na realidade não, aquilo ali é um programa de computador, ok? Eu citei realidade virtual porque eu já vi um chatbot que a partir de uma sugestão de resposta, ele abriu um software, né, numa página que mostrava por dentro de uma peça. E aí a pessoa tinha lá um modelo bem, lógico, bem embrionário da realidade virtual, porque você não tem ali outros aspectos, né? Por exemplo, óculos ou então um modelo de interação, mas ele girava e você parecia que estava no ambiente, né? Por exemplo, o metaverso. O metaverso é uma coisa totalmente ali doidona, né? Criada por inteligência artificial, que transporta você para dentro de um ambiente, de um cenário que às vezes deixa você meio doidão, porque aquilo não é uma realidade, né? Tá certo? Mas pode ser que você vá utilizar isso de alguma forma no futuro, ok? As organizações estão requerendo mais do que o simples treinamento, lógico, né? Por quê? Porque hoje você precisa ser competitivo, né? Você precisa ser competitivo, você precisa ter uma estratégia, e aí essa estratégia quer dizer, olha, tem que aumentar a participação de mercado, tá certo? Como é que eu tenho isso? Com os melhores profissionais. Tudo bem? É dessa forma. Olha só que bacana esse terceiro item, ó. Desenvolver uma cultura de inovação, de aprendizado, de excelência. Ó, a empresa já está pensando nisso, né? Nós aqui não temos uma cultura voltada para a inovação, mas já precisamos fazer isso, ok? Então a pergunta para você, que é gestor aí, né? Que está me ouvindo nesse momento, ou que pretende ser gestor, como é que você desenvolveria um treinamento que tivesse como foco o comportamento profissional? Então, olha só, você tem lá uma pessoa, né, um grupo de pessoas que você precisa passar as questões da política da boa vizinhança, a ideia da postura, a ideia da higiene pessoal, a maneira de se comunicar tanto interna quanto externamente, atendimento telefônico, o respeito às questões do trabalho em equipe, né? Pense nisso, porque muitas vezes tem coisa que é sensível de falar e aí você precisa de apoio, tá certo? Tem uma pessoa que não se veste bem, procure apoio para conversar com essa pessoa. Não vai chegando lá e vai dizer, caramba, você precisa se vestir melhor, né? Você tá meio ruinzinho. Não é assim, né? Você precisa de apoio. Aí, ao invés de você chamar a pessoa e já colocar direto, você desenvolve um treinamento, né? Colocar lá, olha, a partir de então, gente, nós vamos utilizar uma maneira, temos que observar como estamos nos vestindo, questão da higiene pessoal, né? Segurança no trabalho. Tudo isso você vai fazendo pequenos treinamentos e o pessoal vai se sensibilizando e também vai te apoiando, porque percebe que você quer colocar um padrão de excelência no ambiente de trabalho. Ok? Então, nós encerramos aqui o vídeo de treinamento. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.